Voltando ao meu testemunho, eu estive em um desses lugares, Hades ou Sheol. Não sei dizer qual exatamente. Esse lugar quente, árido e abafado. As almas estavam sendo punidas. Estavam ali em sofrimento permanente. Não havia refrigério, apenas dor e angústia. Eu conseguia perceber esses sentimentos nelas. Em determinado momento eu achei que elas fossem me atacar porque me olhavam com ódio. Eu fiquei com medo de ser agredido. Eu pensei, eles vão me atacar. De repente, algumas almas se aproximaram de mim e me foi permitido falar com elas. E me perguntaram quem eu era e de onde eu vinha. Eu comecei a perguntar sobre aquele lugar, pois estava intrigado em saber o que aconteceu ali e por que tudo estava destruído. Eu perguntei quem eles eram e de onde eles tinham vindo. Eu vi almas condenadas da época da Segunda Guerra Mundial. Haviam almas de épocas diferentes na história, todos em sofrimento naquele lugar horrível. Então eu fiquei apavorado, e naquele momento eu tive a comprovação e a certeza de que o inferno também é real. Então aconteceu um mistério. O Espírito Santo se virou para mim e disse: muitas coisas eu vou ocultar da sua mente, para que não sejam reveladas, porque não é o tempo. Vamos fazer uma pausa e analisar os textos bíblicos abaixo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 22, 26. Querido leitor, o mundo espiritual existe e é um mistério. Não podemos limitar o Espírito Santo e o seu agir. Ele faz como quer, quando e com quem quiser. Eu não consigo explicar cada detalhe dessa experiência, mas fui atrás de base bíblica para ver se havia respaldo e alinhamento. Eu já citei acima textos bíblicos que demonstram que minha experiência está embasada na Bíblia. Eu acredito que isso me foi revelado para que possa alertar a todos e levar essa experiência ao maior número de pessoas que eu conseguir, para que creiam em Jesus, Yeshua, se arrependam dos seus pecados, sejam salvas e livres daquele lugar de sofrimento. A Bíblia é extraordinária. Não conseguiremos compreender algumas coisas, nem mesmo estudando, porque muitas coisas somente serão reveladas para nós no final, na eternidade. Mas tudo o que estou escrevendo é real. Eu não consigo explicar, e não posso sequer me comparar aos grandes homens e profetas de Deus na Bíblia. Sou como um grão de poeira perto desses grandes homens, mas assim como Abraão conversou com a alma do rico, que estava condenado num lugar de sofrimento, eu também conversei com aquelas almas. De fato, o Espírito Santo ocultou detalhes da minha mente, e por mais que eu tente, não consigo me lembrar mais nada, além do que já escrevi, sobre aquele lugar de sofrimento. Eu acredito que quando Jesus pregou às almas no inferno, ele esteve ali e levou os que creram nele e os santos que estavam no seio de Abraão, juntos para o céu, e deixou os descrentes e incrédulos no mesmo lugar enquanto aguardam o julgamento final. De forma que, eu acredito, o seio de Abraão não mais existe, mas o lugar de punição continua a existir. Tudo me leva a crer que foi este o lugar onde o Espírito Santo me levou. Eu vi um grande abismo, ali ao lado do lugar de sofrimento, muito parecido com o que Abraão falou no texto de Lucas 16, mas não vi o seio de Abraão. Então cheguei à conclusão de que não mais existe,
porque todos os santos estão no céu com Jesus e virão com ele nas nuvens. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo, ó Senhor. Zacarias 14:5. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 11, 14. Voltando ao testemunho, aquelas almas também queriam saber de onde eu vinha, da minha época e tempo, mas de repente comecei a flutuar novamente e fizemos outro deslocamento temporal, outro salto no tempo, e viajamos novamente numa velocidade muito grande e aparecemos novamente dentro da cidade celestial. Capítulo 6. Experiência no jardim. Dessa vez eu fui levado pelo Espírito Santo a um lindo jardim. Era um lugar maravilhoso, um grande jardim com gramas verdejantes, um lugar paradisíaco. Ali eu não sentia mais medo ou preocupação. Eu sentia a plenitude da paz de Cristo Jesus e o meu coração transbordou novamente daqueles sentimentos que eu relatei no capítulo 1. Meu coração transbordava de amor, paz, alegria e felicidade. O Espírito Santo andava e eu o seguia, maravilhado por estar novamente naquele lugar. Haviam pessoas no jardim, e elas sorriam e estavam muito felizes. Quando elas me viram, correram na minha direção e me abraçavam, parabenizando-me por ter conseguido chegar ali. Eu chorava muito de alegria e dizia em pensamento: eu não mais vou sair daqui, eu quero ficar para sempre neste lugar. Eu dizia isso repetidas vezes em minha mente. E novamente o Espírito Santo se virou para trás e falou: você não pode ficar aqui porque ainda não chegou a sua hora, você precisa voltar. Eu te trouxe aqui para te mostrar apenas algumas coisas. Nós continuamos andando e entramos em uma parte do jardim. Era lindo demais, era como um jardim cuidado, podado e com vários tipos de plantas. De repente eu vi uma criança, como em uma imagem holográfica, que surgiu perto de mim. O menino apareceu do meu lado direito. Então eu parei e comecei a observar. O menino andava pela rua à noite. Foi como assistir um filme, mas de forma holográfica, quase real. O menino usava short e vestia um blusão de frio, de veludo, de cor azul marinho. Aquele menino vinha andando na chuva, completamente molhado. Eu fiquei intrigado com aquela situação, então perguntei ao Espírito Santo: quem é esse menino? Em minha mente eu pensei: eu estou no céu, e aqui não há sofrimento, não há dor. Por que esse menino está aqui? Mas era apenas uma imagem que eu estava vendo. Aquele menino estava sozinho, andando de noite na rua, com seu pequeno cão. Eu perguntei novamente: quem é esse menino? Neste momento, o Espírito Santo se aproximou um pouco mais de mim e me disse: esse menino é o frio, é a dor, é a tristeza, é o sofrimento, esse menino é a fome. Ele começou a falar coisas desse tipo. Começou a enumerar palavras tristes como essas. Eu não consigo lembrar de todas, mas essas foram as mais marcantes. Ele dizia: ele é a fome, ele é a dor, ele é o sofrimento, ele é abandono, ele é a tristeza, ele é o frio. E quando o Espírito Santo falou isso, eu me virei e fiquei olhando para ele sem entender. Então ele se aproximou mais um pouco de mim e disse: esse menino é você. Quando ele disse isso, eu me virei de volta para o menino. E quando olhei para o rosto dele, percebi que realmente era eu. Naquele instante, minha memória foi ativada e eu me lembrei daquele triste episódio que aconteceu na minha infância. Eu havia fugido de casa. Eu estava molhado da chuva, com muito frio, com fome e me sentindo abandonado por meu pai. Foi quando eu encontrei aquele cachorro perdido e decidi levá-lo para casa. Eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. E meu pai havia abandonado nossa família. Minha mãe sofria muito para cuidar da gente. Ela trabalhava como faxineira e cozinheira, em lugares longes, para levar o mantimento para casa.
Nós ficávamos sozinhos a maior parte do tempo. Meu irmão e eu começamos a engraxar sapatos na rodoviária e a lavar carros para poder ajudar com as despesas. Morávamos num barraco de madeira que foi invadido e tomado por bandidos e ficamos sem casa. Minha mãe construiu uma casa de estuque, uma casa de bambu e barro, em cima de um antigo lixão. Foi uma época muito difícil na minha infância. Isso aconteceu na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Quando o Espírito Santo me disse, esse menino é você, eu me virei e vi que realmente era eu. Então, eu me lembrei de tudo e comecei a chorar. Eu chorava de compaixão por aquele menino que era eu no passado e tentava consolá-lo, tentava abraçá-lo, mas eu não conseguia porque era só uma imagem. Então a imagem desapareceu e o Espírito Santo me disse, sabe toda aquela dor e sofrimento que você passou? Tudo o que você passou, inclusive naquele dia? Eu estava lá. Eu chorava e chorava, mas não era de tristeza, era de alegria, por ouvi-lo dizer que estava comigo naquele tempo difícil. Capítulo 7. Memorial e o Grande Salão. Naquele jardim, eu estava sendo curado de traumas da minha infância. O Espírito Santo me disse, tudo o que você passou na sua infância, cada sofrimento, tudo o que você passou na sua vida, cada dia de sofrimento, cada dor, cada angústia, tudo está registrado, está anotado lá. Ele dizia isso apontando para uma torre da Cidade Santa. Ele prosseguiu dizendo, está tudo anotado lá, há um memorial de tudo o que você passou. Saiba que eu nunca te abandonei. Eu sempre estive ao seu lado. Então eu chorava muito e dizia em pensamento que nunca mais iria embora. Eu não queria sair dali porque a felicidade e a alegria que eu sentia eram indescritíveis. Neste ponto eu gostaria de destacar que nesta vida terrena, tudo o que passamos e sentimos, a maneira como agimos e reagimos, absolutamente tudo está gravado como um memorial diante de Deus. Cada dia de dor, choro e angústia, por mais que achamos estar sozinhos, não estamos. Nada passa desapercebido diante dos olhos daquele que é onisciente, onipotente e onipresente, Yahweh. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Atos 10, 4. Talvez você esteja passando por um momento difícil e até tenha pensado em desistir de tudo. Eu te digo e afirmo, saiba que o Espírito Santo de Deus está aí agora mesmo ao teu lado. Ele sabe de tudo o que está acontecendo e ele quer te ajudar a passar por isso. E se você permitir, ele vai atravessar esse deserto com você e te conduzir às fontes, onde você vai saciar sua sede e descansar. Em Jesus há refrigério para a sua alma. Retornando ao testemunho, o Espírito Santo voltara a andar pelo jardim e mais pessoas chegavam. E quando passavam por mim, batiam no meu ombro me parabenizando por eu estar ali no céu. Elas me abraçavam. Com aquele abraço que eu narrei antes, aquele abraço de amor, de alguém que estava com saudades de um ente querido. Eu não conhecia aquelas pessoas, mas eu sabia que eles eram os salvos em Jesus. Eram almas de salvos que aceitaram Jesus e que foram fiéis até a morte. Eu dizia em minha mente, aqui é o céu é real, a Bíblia é verdadeira, tudo o que está escrito é verdade. Eu estava transbordando de alegria e felicidade. Então comecei a pregar para aquelas pessoas e dizia como Deus era maravilhoso e como Ele nos amava muito. Meu coração estava transbordando de felicidade e eu corria até elas e pregava a palavra de Deus. O Espírito Santo me olhou com um olhar de amor e disse, eu gosto muito de te ver pregar, mas você não precisa pregar aqui. Todos eles já estão salvos. Apesar de eu não enxergar com nitidez o rosto do Espírito Santo, eu senti o grande amor dele quando me disse essas palavras. Em prantos de gratidão, eu transbordava da alegria e do amor divino. Novamente fizemos um deslocamento temporal, só que esse foi bem mais rápido do que os outros. Nós aparecemos dentro de um grande salão, um lugar lindo e maravilhoso.
Imagine o melhor restaurante que você já viu. Aqueles restaurantes chiques nos lugares mais caros do mundo não se comparam ao lugar onde eu estava. Eu via um grande salão com muitas e muitas mesas. Era um grande salão, mas não havia ninguém sentado às mesas. O salão estava preparado para uma festa, e eu tenho certeza que aquele era o salão das bodas do Cordeiro. O que significa bodas do Cordeiro? É a celebração que haverá no arrebatamento da igreja. Haverá uma grande festa no céu, quando o nosso Senhor Jesus vier buscar o seu povo. Eu e minha família estaremos lá, e você. Por todo o mundo, em todos os cantos da terra, todos os servos de Deus, os verdadeiros fiéis serão arrebatados, arrancados desse mundo e estarão com Yeshua para sempre. Sobre aquele salão, não posso afirmar com 100% de certeza, mas no meu coração, eu acredito que é o local onde haverá a festa após o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas passavam naquele salão, transitavam por ali, mas ninguém ocupava as mesas, pois elas estavam reservadas. Eu pensava, aqui vai haver uma grande festa, um grande banquete. Enquanto nós passávamos por ali, eu observava os enfeites nas mesas, olhava os detalhes das portas e queria gravar o máximo de informações possíveis. Capítulo 8. O conflito entre luz e trevas. Continuamos andando e atravessando pelo salão e naquele momento, o Espírito Santo se distanciou mais de mim. Foi como se ele tivesse corrido em alta velocidade e ficando mais longe de mim. Então eu ouvi um grande barulho e eu fui envolvido por um forte vento que me puxou para trás. Eu me senti como se estivesse sendo puxado por um forte furacão, foi algo súbito. Eu fiz o caminho reverso, voltando até o meu corpo físico. O meu espírito foi literalmente atirado no meu corpo. Assim como eu senti o espírito sair do corpo, eu senti o espírito voltar para o corpo. Quando o meu espírito voltou ao corpo, eu abri os olhos. Eu estava sem forças e não conseguia me mover nem falar. No mesmo instante que eu abri os olhos, comecei a orar veementemente em pensamento porque eu queria voltar para o céu. Eu lutava com Deus em oração e pedia para Ele me levar de volta porque eu não queria ficar mais na terra. Eu falava com Deus, eu quero voltar. Comecei a pedir para o Espírito Santo, me leva de volta, eu não quero mais ficar aqui. Eu dizia isso porque o que eu estava sentindo lá no céu não se compara ao maior momento de felicidade que eu tive aqui na terra. Eu queria voltar, mas não conseguia voltar. E por um longo tempo eu fiquei lutando em oração para ser arrebatado novamente. Em certo momento eu comecei a ouvir um barulho de vento. Mas esse barulho era diferente do vento que trouxe meu espírito ao corpo. Era um barulho de uma tempestade de ventos para a destruição. Então eu percebi uma agitação de potestades nos céus, sobre a minha casa. Eram demônios reunidos ali, eles gritavam para mim, você não é digno de voltar para lá. Era como 1000 vozes distorcidas e gritando de forma sincronizada e ao mesmo tempo dizendo que eu não era digno. Naquele momento eu senti muito medo. Eu tentava orar com palavras, mas não conseguia. Eu estava sem forças e repreendia aqueles demônios em pensamento, mas eles gritavam mais alto. Um grande livro de capa preta, um livro muito velho, apareceu na minha frente. Aquele livro se abriu e vi o meu nome escrito nele. E muitas páginas com anotações dos pecados que cometi desde a minha infância até aquele momento. E uma outra voz demoníaca começou a dizer, eu tenho registrado todos os seus pecados, você não merece ir para o céu, você não vai voltar para lá. Naquele momento eu fui tomado de grande medo e pânico. O ambiente em minha casa era sombrio e de terror. Eu senti a morte me rondando e fiquei apavorado. E quanto mais eu tentava orar, as vozes gritavam mais alto, dizendo que eu não era digno. Naquele instante, o Espírito Santo veio ao meu socorro e me disse, não tenha medo. Diga para eles que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga que Jesus perdoou os seus pecados. Diga quem você é em Jesus. Diga com autoridade. Quando eu senti o calor do Espírito Santo, minhas forças voltaram e eu fui tomado de autoridade no mundo espiritual. Eu comecei a dizer para os demônios que eu havia sido comprado pelo sangue de Jesus e que Ele havia perdoado meus pecados. Eu dizia, eu sou escolhido do Senhor, eu pertenço a Cristo, eu sou amado por Deus, eu sou cidadão dos céus, eu sou servo do Altíssimo.
Quando eu fazia essa oração repetidamente, as potestades se agitaram ainda mais e gritavam. Era como se estivesse acontecendo uma batalha entre anjos e demônios naquele espaço geográfico sobre a minha casa. Eu acredito que os anjos de Deus lutaram por mim, não porque eu seja importante, mas porque a misericórdia de Deus é grande, e está escrito que os anjos do Senhor estão ao redor dos que o temem e os livram de todos os males. Eu continuava fazendo aquela oração com autoridade e os repreendia no nome de Jesus. De repente, aquele livro se fechou e desapareceu. E aquele demônio que me acusava começou a gritar. Ele gritava: "Não, eu não aceito. Não, eu não aceito." De repente, houve um grande estrondo nos céus. E tudo ficou silencioso e calmo novamente. Eu podia sentir o Espírito Santo ali comigo, enquanto meu espírito agitado se acalmava. Capítulo 9. Convite para a eternidade. Quando recuperei um pouco mais de forças, me levantei e fui até a cozinha para beber água. Eu ainda estava com medo diante de tudo o que havia acontecido, mas o Espírito Santo estava comigo. Minhas pernas tremiam muito e eu quase não conseguia andar. Eu me lembro que parei na sala e comecei a chorar copiosamente. Eu peguei minha Bíblia e chorava de soluçar. Eu fiquei o tempo todo dizendo para mim mesmo: o céu é real, nada mais importa. A Bíblia é verdadeira. Eu abraçava forte a minha Bíblia e dizia isso aos prantos. Então minha esposa acordou e veio até mim para saber o que havia acontecido. Ela achava que eu estava passando mal, porque eu não conseguia falar. Eu só chorava. Depois que me acalmei, eu contei a ela o que havia acontecido e um grande temor caiu sobre ela. Era por volta das 4 horas da madrugada e eu não consegui mais dormir. Eu fui para a sala, fiquei sentado e comecei a escrever o máximo de detalhes que eu me lembrava. Só que eu não conseguia me lembrar de tudo. Eu percebi que, acerca de algumas coisas, havia apenas fragmentos das coisas que vi no céu e no inferno. De fato, algumas coisas foram ocultadas da minha mente, porque o Espírito Santo havia falado que não era tempo de serem reveladas. Eu vi muita coisa no céu, mas só consigo lembrar daquilo que ele me permitiu lembrar. Mas o que importa de verdade é que a Bíblia é verdadeira. Céu e inferno são reais. Eu estive lá. Essa é a minha experiência com Deus, e eu posso afirmar para você que não foi um sonho, não foi visão, foi uma experiência real e sobrenatural. Nossa vida aqui é curta demais quando comparada à eternidade. Essa vida terrena é passageira, e uma hora ela vai terminar. Nessa hora, a nossa alma vai para o céu ou para o inferno. Não existe uma terceira opção. Mas lembre-se, enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus não voltar, também há esperança para você alcançar a salvação. Abra mão de viver em busca dos prazeres dessa vida terrena e cumpra os mandamentos escritos na Bíblia, como amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida, perdoar os seus inimigos, ajudar o próximo e cumprir os demais mandamentos da Palavra de Deus. Hoje eu te convido a entregar sua alma a Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus. Ele é o único caminho à verdade e à vida. Se você decidir em seu coração aceitar Jesus, faça a seguinte oração com fé. Deus Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício do seu Filho na cruz para me salvar. Creio na ressurreição de Cristo e creio na sua palavra. Peço perdão pelos meus pecados e me arrependo diante de Ti, que o mesmo sangue derramado na cruz cubra toda a minha vida e me purifique de todo pecado e injustiça. Jesus, eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no céu, no livro da vida e sele com o Teu sangue, para que eu possa estar contigo por toda a eternidade, quando chegar a hora. Em nome de Jesus, amém.
Se você já é um crente em Jesus, eu preciso te dizer o seguinte: permaneça firme com Ele e não abandone sua fé. Por mais que as coisas estejam difíceis, independente do que vier a acontecer, não retroceda. Permaneça firme até o fim. Vai valer a pena. O que está reservado para nós na eternidade com Jesus não se compara a nada que existe na terra. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Querido leitor, muito obrigado por me permitir dividir essa experiência sobrenatural com você. Indique este livro para o maior número de pessoas que você conhecer e me ajude a despertá-las para que, em tempo, se entreguem a Jesus e livrem suas almas do sofrimento eterno. Me ajude nessa missão. Não é sobre vender livros, mas sobre fazer avançar o reino de Deus, salvando o máximo de almas que pudermos salvar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios e traga bênçãos sobre ti todos os dias. Que você permaneça firme com Jesus até o fim e receba a coroa da vida. Deus te abençoe. Graça e paz. Olá, queridos! Eu espero que esse vídeo tenha falado muito ao seu coração. Espero, de fato, que essa experiência tenha tocado o seu coração. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que você possa entregar sua vida a Ele. Que você possa fazer a oração da confissão de fé. Que você possa se arrepender dos seus pecados e você possa ajustar a sua vida. Lembre-se, a vida eterna é mais importante do que a nossa vida terrena. Essa vida terrena é apenas um sopro diante da vida eterna. Peço a você que você possa se inscrever também no meu canal, que você possa deixar o like, deixar um comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Você também pode me seguir lá no Spotify. Tenho várias mensagens no Spotify que vão edificar a sua vida, mensagem de fé, mensagem de salvação, né? Mensagens poderosas para que você possa se fortalecer, mensagem de fortalecimento também. Tá bom? Você pode me seguir no Spotify também, nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, Pastor Edson Veras, porque o meu objetivo é difundir e divulgar a palavra de Deus e trazer despertamento para o máximo de pessoas que eu conseguir despertar. E eu conto com você para que você possa me ajudar nessa missão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus te dê experiências maravilhosas e que a boa mão do Senhor esteja todo o tempo guardando você, guardando sua família. Em nome de Jesus, graça e paz.